Capítulo 1503 Classificações iniciais, parte 1. Embora muitos anciãos quisessem espancá-lo até a morte, eles tiveram que admitir que o Lich Rei estava certo. Os gárgulas mutilaram várias pessoas, mas nada que algumas respirações de revigoramento não pudessem resolver. Quanto mais erros seus aprendizes cometessem agora, mais suas chances de sobrevivência aumentariam depois de aprenderem com eles. Além disso, já temos uma compreensão aproximada da qualidade da sua educação. Aqueles que se recusaram a colaborar precisam ser disciplinados. O sinal demais desapareceu dos hologramas de pouco menos da metade da expedição. Aqueles que, em vez disso, promovem ativamente o trabalho em equipe se tornarão líderes do nosso exército. Outro sinal demais apareceu nos membros restantes, elevando-os para 2. No entanto, as palavras são baratas. Ainda precisamos ver como eles realmente se comportarão quando encontrarem as iscas que deixei em Urgamaka. Vou mantê-los informados. Inxalot fora. O Lich desligou a ligação antes de se virar. Havia uma razão pela qual ele assumiu a forma humana depois de séculos e, ao contrário do que seus colegas acreditavam, não foi mais uma de suas tentativas de atacar o representante humano do Conselho. O almoço está pronto ou não? Estou morrendo de fome. Os corpos humanos precisavam de manutenção, o que geralmente levava os Liches a se transformarem em cadáveres apodrecidos para não serem incomodados com tarefas como alimentação e higiene pessoal. Quase. Ratpak choramingou. Você pode comer aperitivos enquanto espera. Serviu aos 2 Liches uma excelente cerveja que beberam de um só gole alguns salgadinhos. Alguma coisa está errada com meu corpo. Porque a cerveja acabou no meu roupão e não na minha barriga? Zolgrish perguntou. Você precisa de carne, mestre. Ratpak começou a limpar com o esfregão a cerveja que havia passado pela boca do Lich e caído no chão pelo espaço onde deveria estar seu pescoço. Então por que você serviu a cerveja antes do bife, sua criatura estúpida? Ele disse. Em seus ossos, mestre, não em seu prato. Droga, às vezes sou muito burro. Zolgrish se tornou humano e felizmente engasgou com sua cerveja, enviando-a pela traqueia. Já havia passado tanto tempo desde sua última refeição que ele havia esquecido como beber. Sendo um Lich, porém, a morte não durou e ele voltou à vida alguns segundos depois com um suspiro. Beber é muito mais doloroso do que eu lembrava, mas pelo menos a cerveja tem um gosto bom. Ratpak, algo está errado comigo também. Inxalot disse enquanto apontava para a poça de urina embaixo de seu assento. Minha cerveja está vazando. Seu corpo está bem. Você só precisa de banheiro. Ele respondeu. O que é isso? Ambos os Liches perguntaram em uníssono com um olhar perplexo em seus rostos. Só então os pequenos mortos-vivos perceberam que o centro de controle de Inxalot não tinha banheiro. Ratpak preparou uma refeição enorme que caberia a ele limpar assim que seus convidados terminassem de digeri-la. Enquanto isso, embora os discípulos despertos não conseguissem concordar sobre como dividir suas descobertas, a organização de um esconderijo comum foi aprovada por unanimidade. Após compartilharem suas respectivas runas de contato para serem capazes de soar o alarme caso outro mecanismo defensivo fosse ativado, eles também estabeleceram um local onde se reuniriam para lutar juntos e todos contribuíram para fortalecê-lo. Depois que terminaram de transformar uma das maiores mansões de Urgamaka em uma fortaleza improvisada, a maioria das pessoas voltou para explorar a cidade. Obrigado pela sua ajuda, Litrevan, o caminhante noturno, disse enquanto lhe fazia uma pequena reverência. Se não fosse pela sua generosidade e pela habilidade da sua espada que nos permitiu estudar o núcleo de energia enquanto ele ainda funcionava, não teríamos aprendido nada. Não mencione isso. Lit disse. Quanto mais penso sobre este lugar, mais me lembra o exame simulado da Academia Grifon Branco. Ele realmente pensou. Você está apenas sendo paranoico. Solo zombou dele. Ninguém em sã consciência colocaria em risco a vida de seus aprendizes apenas para lhes ensinar uma lição. Talvez. Mas mesmo que eu esteja errado, não há risco em compartilhar conhecimentos inúteis com outras pessoas.
Todo mundo sabe como fazer núcleos de energia e o núcleo de energia mal se qualifica. Em vez disso, se eu estiver certo, poderei colher benefícios do conselho. Se você precisar de um lugar para descansar, pode vir até nossa casa, Trevan disse enquanto oferecia sua mão a Lit. Quero que você saiba que a facção dos mortos-vivos cortou seus laços com as cortes no momento em que desencadeou aquela guerra estúpida. Aqueles como eu não têm interesse em conquistas tolas nem em serem forçados a seguir os cavaleiros. Sabemos há muito tempo como Daphne Knight tratam seus súditos. Não temos intenção de nos tornar bucha de canhão para sua loucura. Lita apertou a mão, mas achou difícil acreditar em uma única palavra que saísse da boca de um caminhante noturno. Assim como as bruxas de sangue eram protótipos do Cavaleiro do Crepúsculo, os caminhantes noturnos foram a primeira tentativa de Baba Yaga de consertar a fraqueza de seus filhos ao elemento escuridão. Além da própria Night, Trevan foi a primeira pessoa que Lit viu com uma pele tão negra. Os caminhantes noturnos tinham uma afinidade com um único elemento que lhes permitia armazenar enormes quantidades de escuridão dentro de seus corpos e lhes dava um nível de domínio sobre ela tão grande que quase se assemelhava à dominação. Além disso, o mesmo elemento de escuridão que pintou sua pele de preto também os tornou resistentes a todos os tipos de feitiços. Infelizmente, não foi suficiente superar a sua fraqueza natural e a sua aparência incomum tornou impossível para eles esconderem a sua natureza. Trevan parecia um bom homem de 30 e poucos anos, com cerca de 1,79 metros, 5'10", de altura, traços gentis e um sorriso caloroso, mas Lita estremeceu ao vê-lo devido à semelhança do caminhante noturno com Night. E se você tiver alguma dificuldade para decifrar alguns escritos ou entender como usar um artefato, fique à vontade para me ligar. A Aleja disse enquanto tirava o capuz e revelava suas orelhas pontudas e traços delicados. Sou um aprendiz da árvore do mundo e além dos maiores segredos da magia, não há muito que eu não saiba sobre coisas antigas como essas que podemos encontrar em Urgamaka. A Aleja parecia uma jovem de 20 e poucos anos, apesar de ter mais de 200 anos. Ela tinha longos cabelos dourados que chegavam até a parte inferior das costas e parte deles havia sido trançada em tranças que impediam que seu cabelo se mexesse muito durante a luta. Ela tinha cerca de 1,80 metros, 5'11", de altura, olhos azuis e um corpo ágil para alguém tão alto. Suas roupas lembravam um traje de caçador como aqueles que Lita havia usado durante sua juventude, consistindo em uma camisa, calça, soft, sapatos com sola e uma jaqueta utilitária. Ao contrário dos trajes normais, no entanto, o de Aleja continuava mudando suas cores de acordo com o ambiente, fazendo com que apenas a mão e a cabeça expostas ficassem claramente visíveis, enquanto o resto ficava embaçado no momento em que ela ficava parada. Felizmente, isso não acontecia com frequência, já que ela ficava pulando e olhando para todos como uma criança durante a primeira visita ao zoológico. Ela era educada, mas alegremente infantil, fazendo as pessoas se sentirem à vontade. Não quero ser rude, mas você não é um elfo? Lit perguntou enquanto apontava para suas orelhas. Capítulo 1504 Classificações Iniciais, Parte 2. Meus amigos conheceram sua espécie dentro de um fringe e eram idiotas violentos, para dizer o mínimo. Além disso, já lidei com um sapling no passado e, novamente, não foi uma experiência agradável. Lit não conseguia confiar em alguém relacionado não a uma, mas a duas espécies que pareciam apenas trazer problemas para outras. Eu teria usado palavras muito mais fortes para definir esses elfos, mas concordo com você. O problema com meu povo é que eles não apenas nunca superaram a perda da Guerra das Raças, mas ao se isolarem, também perderam contato com a realidade. Isso fez com que sua compreensão do mundo estagnasse, enquanto as tribos que buscavam refúgio dentro da árvore do mundo tinham acesso ao seu conhecimento ilimitado. Em vez de culpar os outros por nossos fracassos, entendemos os erros de nossos caminhos e nos tornamos melhores por isso. Quanto ao sapling, sinto muito que você tenha lidado com um idiota assim.
O ciclo de vida da atual árvore do mundo está chegando ao fim, então acho que a sapling não poderia aceitar a ideia de morrer primeiro ou de não ser escolhida devido à sua idade avançada. Aposto que se o plano dos mortos-vivos tivesse sucesso, no momento em que a árvore do mundo examinasse seus descendentes para encontrar o herdeiro mais adequado, o mundo teria assimilado a árvore à força. Se não fosse por você e os outros humanos do reino Griffon, meu povo teria sido escravizado por um monstro louco e imortal. Para mim, você e seu amigo são heróis. A Aleja fez uma profunda reverência a Litiploria, até mesmo dobrando o joelho direito. Um gesto não só de respeito, mas também de submissão que foi reservado à realeza. Por causa da dívida que tenho com você, serei completamente honesto com você. Ainda sou um aprendiz, o que significa que meu núcleo de mana é azul brilhante e meu acesso à memória da árvore é limitado. Para alcançar a violeta e me tornar um dos cronistas da árvore, eles me incumbiram de descobrir os segredos de Urgamaka e os céus. Meu mestre está profundamente intrigado com o nascimento de uma nova espécie e eles me ordenaram que encontrasse uma maneira de examinar você. Mesmo assim, não vou tentar fazer varreduras de sua espécie, a menos que tenha sua permissão, a Aleja disse. Isso não significa que você falhará em sua missão? Floria perguntou, impressionada com a honestidade da garota, mas mesmo assim ficando na frente de Lit para impedi-la de usar a visão da vida ou qualquer outro tipo de sentido místico nele. Correto, mas pelo que vi até agora, não é uma grande perda. A Aleja encolheu os ombros. Vivi toda a minha vida dentro dos limites da franja, onde vive a árvore. Não importa se minha missão foi bem sucedida ou falhou, finalmente estou livre para viajar por Mogar. Para mim, é muito mais importante do que obter um núcleo mais poderoso ou ter acesso a mais conhecimento. Os cronistas não são muito diferentes dos precursores e ainda não tenho certeza se estou pronto para me contentar com uma vida de servidão. Ela é uma garota inteligente, Lit pensou. Azul brilhante significa sem impurezas, então mesmo com o corpo de um elfo ela sempre pode descobrir o segredo do núcleo violeta sozinha. Se a árvore for parecida com a muda, eu também fugiria. Lit achou a honestidade de Aleja refrescante e sua equipe Brasil intrigante, mas ele ainda não confiava nela. Pelo que ele sabia, cada palavra que ela dissesse poderia ser uma mentira e seu comportamento seria um ato para fazê-lo baixar a guarda. Obrigado a vocês dois pela oferta, mas agora, se me derem licença, preciso atualizar meu mentor e preciso de um pouco de privacidade. Lit explorou a regra da missão de que os aprendizes poderiam ficar com os materiais, mas eles tiveram que compartilhar o conhecimento que encontraram com seus mestres para pedir ajuda a Faluel. Sem que ele soubesse, enquanto estivesse em Urgamaka, todas as chamadas de um amuleto do conselho seriam interceptadas para garantir que não houvesse traidores entre eles e para poder avaliar adequadamente seus discípulos. Os representantes do conselho e seus anciãos assistiram à conversa enquanto Lit perguntava a Faluel sobre os elfos, a árvore do mundo, e quando ele compartilhou com ela o holograma do núcleo de energia. Excelente trabalho preservando a integridade do artefato. Vou começar a trabalhar nele enquanto você explora a cidade, mas já posso lhe dizer que se trabalharmos juntos, poderemos encontrar uma maneira de aplicar esta tecnologia às suas artes de forja e simplificar seu método de criação de núcleos de energia. A Hidra era toda sorrisos, pois quase podia sentir os olhares invejosos de seus colegas. Realmente? Lit perguntou surpreso. Claro. Se esta técnica permitiu que uma civilização tão antiga imitasse núcleos de energia, então, aplicando os mesmos princípios ao negócio real, podemos melhorar sua eficiência e usar o núcleo de energia como um modelo para organizar os pseudonúcleos em um artefato. O que Faluel descreveu foi na verdade uma das técnicas de forjamento que todos os anciãos do conselho compartilhavam. Fazia parte do legado do quinto governante das chamas e uma das razões pelas quais Tavar Sinak recebeu tal título. Os artefatos que Intzelot disseminou por toda a cidade eram na verdade a chave para um dos segredos compartilhados pelos antigos governantes das chamas e continha dicas para aprender tais técnicas.
Somente se um discípulo as trouxesse ao seu mestre, o ancião teria permissão para passar tais técnicas ao seu aprendiz. Se os jovens guardassem as relíquias para si e violassem as regras, seriam marcados como fracassados e teriam muito mais dificuldade em desenvolver a técnica por conta própria. Outra marca positiva apareceu perto do holograma de Lip na sala de controle por compartilhar o núcleo de energia com o resto da expedição, e outra por confiar em Faluel, tornando-o o único com 4 méritos. Quanto à árvore do mundo, você não precisa se preocupar com eles ou com o elfo. A garota não lhe contou nada além da verdade. O Yggdrasil faz parte do conselho e é um de seus aliados mais confiáveis. Os cronistas têm uma relação simbiótica com a árvore, então quando você lida com um deles é como lidar com a própria árvore. Mesmo que o Yggdrasil possa coletar conhecimento de outras plantas, eles não podem se mover. Os cronistas são seus olhos, ouvidos e pernas ao redor de Mogar, coletando informações onde a rede de vegetação da árvore não chega. Todos aqueles que conheci eram confiáveis, então não vejo por que esta aleja deveria ser diferente. A capacidade dessa espada de neutralizar um artefato sem danificá-lo parece quase feita sob medida para esta missão. Ragu disse para a Hidra. Se não fosse eu quem inventou os gárgulas, não hesitaria em acusá-lo de trapaça. Sim, é uma pena que eu tenha dado aquela espada a Lita há 2 anos. Se vocês, humanos, não conseguem criar discípulos confiáveis o suficiente para presenteá-los com artefatos reais, não é problema meu, Faluel respondeu, fazendo o representante humano quase engasgar de inveja. Ragu lamentou profundamente não ter lutado mais ferozmente para colocar as mãos em Lit quando ele ainda era um híbrido e não ter feito uma oferta tão boa que ele não a teria recusado. Continua no próximo vídeo.